Durante muitos anos, o México foi um espaço de desenvolvimento de organizações criminosas das mais variadas possíveis. Ao longo do processo de formação desses grupos, é possível encontrar homens fortemente armados com equipamentos que fazem inveja até no mais equipado dos exércitos. Mas, até hoje, nada se comparou ao grupo que vamos contar nesse vídeo. Jalisco Nova Geração é um produto de um ambiente em conflito que dura mais de 4 décadas e chegou a um ponto que, infelizmente, não tem mais volta. Fala galera, sou Joel Paviotti do canal A Iconografia da História e vim aqui pedir o like de vocês, que se inscrevam no canal e ativem o sininho para ajudar a gente a crescer mais e mais nessa plataforma. Hoje nós vamos fazer um vídeo novamente sobre nossa incursão pelo México. Esse vídeo é sobre a Jalisco Nova Geração, considerado hoje um dos grupos criminosos mais perigosos do mundo, não apenas do país do México, mas do mundo, beleza galera? Vocês pediram bastante esse vídeo, só que novamente esse é o tipo de vídeo que a gente precisou ficar debruçado sobre ele meses para poder pegar toda a referência necessária. Um tema que muitas das referências são estrangeiras, então a gente precisou ler em um outro idioma, tentar aí cruzar as fontes, mas eu acho que vai dar um vídeo legal e vocês vão gostar, então já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra gente meter esse louco aí. Edu, roda a vinheta. E aí galera, o dia chegou, né? A gente vai falar sobre Jalisco Nova Geração. Depois de tanto vocês pedirem, principalmente no vídeo sobre o chefe deles, né? O chefe do Jalisco Nova Geração, o El Mencho. E no começo desse vídeo eu quero fazer um exercício aqui com vocês, beleza? Um exercício didático, coisa de professor. A gente vai colocar uma imagem na tela aí para vocês. Edu, por favor, coloca a imagem. Observa a imagem desses soldados, pessoal. O nível de equipamento deles é de dar inveja a qualquer soldado de combate americano, inclusive de elite. Começando pelas armas, a gente pediu ajuda dos nossos seguidores e obrigado aos nossos seguidores por analisarem essa imagem lá na comunidade e colocarem pra gente algumas armas e alguns equipamentos que a gente depois conseguiu comprovar buscando e cruzando fontes, tá? Então vamos analisar essa imagem aí, ó. Vamos começar pelas armas. São todas da plataforma R15 de calibre 5.56, equipadas com lunetas. Os caras também estão com duas Glocks, uma G17 na cintura e uma G19 compacta no peito, de reserva. Todos eles, galera, usam capacete balístico e usam coletes à prova de bala no nível 3 alfa. Os caras também, pessoal, estão equipados com jammers, tá? Os jammers, galera, são aparelhos com antenas que vocês estão vendo aí em destaque aí na imagem, e esse equipamento cria uma espécie de bolha em volta do soldado que confunde os sinais de radiocomunicação celular e até internet. Aqui no Brasil é conhecido como bloqueador de sinal. Além disso, eles têm vários carregadores para munição 5.56 das R15, quanto para munição 9mm das Glocks. Os caras também estão munidos com granadas de 40mm, que são granadas mais de efeitos táticos, né, tipo fumaça, do que de explosão. Essas granadas precisam de um lançador e podem chegar a uma distância de até 400 metros, irmão. Os soldados também usam óculos tático, tá? De uma marca muito conceituada nos Estados Unidos e no mundo, que é fornecedora inclusive do exército dos Estados Unidos. Nós não só consultamos alguns especialistas na comunidade para poder identificar, e a gente agradece muito, e outros especialistas que nos disseram que cada soldado aí está equipado facilmente com 100 conto em aparatos. 100 mil conto em aparatos, tá? É muito dinheiro. Esse exercício é pra gente entender um pouco na roupa dos caras o quanto esse cartel é poderoso e é bélico. É um tema gerador, uma introdução muito importante para a gente conseguir compreender a magnitude da coisa que a gente está falando aqui e que a gente vai contar. Dito isso, então vamos passar as nossas referências aqui do que estamos usando para falar sobre esse cartel, que é hoje considerado o grupo criminoso mais poderoso e perigoso do mundo. Tudo que a gente falar aqui, por conta disso, tem que ser muito bem fundamentado. E qualquer assunto que a gente trata aqui tem que ser bem fundamentado. Não é apenas pela periculosidade, mas porque vocês merecem informações mais fidedignas possíveis
possíveis trazidas pelo nosso canal. Muitos canais que já fizeram essa história do Jalisco Nova Geração fizeram de forma superficial, sem citar fontes e referências. Aqui não tem isso, aqui a gente cita as referências e coloca no primeiro comentário. Nós usamos mais de 20 artigos para produzir esse vídeo, mas vamos deixar aqui 2 trabalhos que usamos como base para entender melhor essa organização. Primeiro, nós usamos o trabalho de Carlos Flores Pérez, pesquisador do Centro de Investigações e Estudos Superiores de Antropologia Social, o CIESAS, alocado na Universidade Autônoma do México, conhecido como UNAM. O nome do trabalho é Cartel Jalisco Nova Geração, elementos a considerar sobre a nova configuração das organizações do tráfico de drogas no México. É o trampo de maior credibilidade que encontramos sobre a configuração dessa organização e a história dela. Beleza, pessoal? O segundo trabalho de fôlego que nós vamos citar aqui, porque a gente faz divulgação científica dos estudos na área de segurança pública, e não é menos importante essa referência, é um relatório realizado pelo Centro de Pesquisa e Estudos do Congresso dos Estados Unidos, cujo título é México, o crime organizado e o tráfico de drogas. Esse relatório é de 2022, portanto é o mais atual que conseguimos encontrar. Vamos deixar o link de acesso do documento disponível também nos primeiros comentários aí, como a gente sempre faz com vocês, para que vocês se atualizem mais ainda. Além disso, consultamos textos e apresentações, além de relatórios de consultoria de Eduardo Guerreiro Gutierrez, um dos maiores especialistas em segurança pública e cartéis mexicanos. Isso não é enrolação, são referências para que a gente faça um trabalho seguro, para que vocês entendam o quão conceituado e o quão importante e seguro é buscar informações em nosso canal. Dito isso, colocar as principais referências, vamos voltar no tempo e ir para o início dos anos 70, localizar vocês geograficamente de onde estamos falando. Joel, mas o cartel Jalisco Nova Geração não é dos anos 2010, 15, que você vai para os anos 70? Animal, deixa eu falar um bagulho para você. A gente vai para os anos 70 porque a gente fala de história aqui, então o contexto tá lá atrás, tá ligado? Eu vou falar do nascimento seu, da sua família, você fala do seu bisavô, da sua avó, do seu pai. Você acha que sua família começa em você, a história da sua família começa em você? Pelo amor de Deus, né, irmão? Pô, vou pro meu trabalho, mano. Ó, então primeiro, antes da gente ir pros anos 70, que é onde a gente vai começar nossa história, vamos fazer um exercício aqui com um mapa, que é muito didático também. Trocar uma ideia sobre a geografia do tráfico lá no México. Se liga, olha o mapa aí que a gente vai colocar, tio. O mapa nos diz muita coisa interessante, é uma baita ferramenta da geografia, tá? Principalmente quando falamos de dinheiro entorpecente. Veja que Jalisco, pessoal, o estado mexicano, tem um litoral enorme que dá pro Pacífico, dá de cara pro Pacífico, certo? Conseguiram conferir no mapa? Agora pensa comigo. Vamos passear um pouco por esse mapa aí. Lá para baixo, a Colômbia e a Bolívia produzem 90% do pó consumido no mundo. E esses países também têm saída para o Pacífico e ficam a menos de 2.000 milhas dessa região de Jalisco. Os Estados Unidos, lá em cima, principalmente a Califórnia, nos anos 70 e 80, viram um reduto de cheiradores, formando o maior mercado consumidor do mundo. Agora vamos para o mapa novamente e dar uma subida. Dê uma olhada como Jalisco fica bom para exportar para os Estados Unidos, que fica exatamente no meio entre Colômbia e Bolívia e os Estados Unidos. Jalisco fica bem no meio ali, 2.000 milhas mais ou menos para baixo e 2.000 milhas mais ou menos para cima, entre 2 e 3.000 milhas. Tudo em cima de um imenso mar, muito difícil de vigiar quando você está traficando drogas. Conseguiram entender porque naquele estado ali de Jalisco os entorpecentes dão negócio? É uma logística que não precisa atravessar muitos territórios. É mar e ar. Dá para fazer de avião, dá para fazer de barco, dá para fazer de submarino. Esse foi o fato que fez com que nos anos 80, final dos anos 70 e início dos anos 80, Miguel Ángel Félix Gallardo virasse seus olhos para o estado de Jalisco, sobretudo para 2 cidades, Puerto Vallarta e Guadalajara, capital de Jalisco. Puerto Vallarta, pessoal, era um lugar muito bom para receber e enviar mercadorias, porque ficava ali na região litorânea de Jalisco, e a cidade de Guadalajara, porque controlava o poder político e policial de Jalisco, e Guadalajara é a capital do estado de Jalisco, beleza? Miguel Ángel, junto com Rafael Caro Quinteiro e Ernesto Fonseca Carrillo, ou conhecido também como Dom Neto, formaram o famoso cartel de Guadalajara. E eles fizeram do estado de Jalisco o ponto da organização desses cartéis. As organizações criminosas e logísticas de tudo que entrava e saía do México ficavam em Jalisco. Bom, Jalisco acabou virando uma espécie de Brasília do tráfico, um local onde tudo era decidido para ser implementado no resto do país. A gente tá falando Miguel Ángel porque foi ele que fez toda uma estrutura logística e foi ele que construiu os primeiros cartéis mais fortes, mudou totalmente a história do comércio de entorpecentes ali no local. E é ali em Jalisco que muita treta vai acontecer depois da prisão de Miguel Ángel Félix Gallardo.
beleza, pessoal? Ali em 1989, 1990. Estamos explicando isso para vocês, pois entendendo a importância do estado de Jalisco para o comércio de entorpecentes, vocês vão conseguir compreender toda a treta e briga de poder que ocorre ali até chegar o Jalisco Nova Geração, esse grupo criminoso que nós estamos tratando aqui. Após a prisão do Miguel Ángel Félix Gallardo, ali no final dos anos 80, quem controlou a região foi um cara chamado Amado Carrillo Fuentes, conhecido como o Senhor dos Céus. A gente tem um vídeo contando toda a história do Amado Carrillo Fuentes aqui, depois vocês vão assistir ele lá. E ao longo dos anos 90, o poder foi sendo revezado na cidade até cair nas mãos de um cara chamado Inácio Villarreal, também conhecido como El Nacho, que era associado ao cartel de Sinaloa. Então, Jalisco fica nas mãos de El Nacho e de uma outra família chamada Família Valência. Preste atenção no nome Família Valência. E é nesse momento, em meados dos 90, que vamos parar um pouco para falar sobre a Família Valência. Edu, toca no mapa pro estado de Michoacán aí pra gente mostrar. Tá vendo Michoacán aí, pessoal? Michoacán é do lado de Jalisco, beleza? Ó, Jalisco e Michoacán. Ali, do lado de Jalisco, a família Valência comandava um cartel chamado Cartel Milênio. O Cartel Milênio, pessoal, tinha acesso direto aos colombianos, o que facilitava muito a importação de pó nos anos 90. Por manter laços próximos com os irmãos Uchoa, parceiro de Escobar, os caras tinham um privilégio na hora de pegar pó. Mas o Milênio não era tão poderoso como, por exemplo, o cartel de Sinaloa. Esse cartel Milênio era comandado principalmente por um cara chamado El Maradona, ou Armando Valência Cornélio, um homem extremamente perigoso e bem relacionado no mundo dos cartéis de entorpecente. Galera, a gente tá falando da família Valência porque é muito importante para a história, tá? A família Valência era muito poderosa em Michoacán, e um cara que vai entrar agora nessa história acaba casando com uma mulher da família Valência. Estamos falando de Nemésio Oseguera Cervantes, mais conhecido no mundo do crime e temido como El Mencho. Guarde esse nome, por favor. Sem El Mencho é impossível entender essa história e a história da organização que estamos falando. El Mencho é o tipo de criminoso que nasceu para ser chefe de organização criminosa. Ele começou muito novo no crime, olhando campos de plantação de ervas, e escalou no crime de forma nunca vista antes lá no México, dentro da família Valência, tá? Do Cartel Milênio. Nós temos um vídeo grande aqui, em detalhes, contando toda a história do El Mencho e de como ele é um sujeito extremamente perigoso, poderoso e diferenciado no mundo do crime. E ele é o principal chefe da Jalisco Nova Geração, a organização que é o nosso objetivo aqui trazer para vocês. Então é bom depois assistir esse vídeo. Bom, galera, falamos então da família Valência e do Cartel Milênio e já inserimos o El Mencho na história. Então agora vamos para o início de 2010, para um outro lugar do mapa mexicano. Edu, toca para mim pro estado de Tamaulipas, mais especificamente para Matamoros, do outro lado do México, na saída pro Atlântico, tá? Não mais do Pacífico, do Atlântico. Vamos lá, perto do Golfo do México. Ali, em meados dos anos 2000, quem comandava as atividades ilegais naquele ponto era um grupo denominado Cartel do Golfo, ou Grupo Criminoso do Golfo. A figura à frente desse grupo criminoso era Osiel Cárdenas Guilén, um dos homens mais poderosos da costa leste mexicana. Galera, o Golfo é uma região banhada pelo mar que dá acesso aos Estados Unidos, mar do Oceano Atlântico. Quem domina aquela região consegue exportar entorpecentes tanto por terra como por água. E além dos Estados Unidos, dá condições de exportar para outros lugares da América Central. O Golfo do México, na região ali perto de Tamaulipas, também fornece acesso rápido à cidade de Miami, uma das maiores consumidoras de pó do mundo. Terra do Mickey Mouse, onde os caras enchem o nariz de pó. Em determinado momento, Osiel Cárdenas entrou no radar das forças policiais mexicanas e das forças de combate de entorpecentes dos Estados Unidos, lá no Golfo, lá no Atlântico. Precisando de proteção pessoal, Cárdenas iniciou um processo de corrompimento de soldados de elite das forças armadas mexicanas. O raciocínio dele foi o seguinte: se eu estou sendo caçado por forças de elite, eu vou contratar para trabalhar para mim essas forças de elite. E o Cárdenas foi atrás para procurar os caras da GAF, Grupo Aeromóvel de Forças Especiais. Era a força de elite das Forças Armadas Mexicanas. Gente que era treinada nas mais terríveis condições, viu, galera? Os caras aprendiam o uso de armamento pesado, técnicas militares sofisticadas e ficavam bastante desumanizados com o treinamento. É importante compreender o processo de corrompimento e recrutamento de soldados de elite, pessoal, pois esse fato irá mudar para sempre a dinâmica dos conflitos entre cartéis e deixar tudo mais violento, tudo mais sanguinário dentro do México.
Bom, galera, esses caras recrutados pelos Yellow Cardinals começam a receber um pagamento muito bom para proteger o chefão. Então, nas Forças Armadas, o cara ganhava poucos pesos. De repente, o cara vai para o mundo do tráfico de entorpecentes e ele começa a ganhar 100 vezes mais. Mas não adiantou muito. Cárdenas foi preso. E esses membros da elite das Forças Armadas, já corrompidos, depois que o Cárdenas vai preso, eles vão montar um grupo criminoso que vai ficar muito famoso no México. Lembre-se, pessoal, não existe vácuo de poder. Se o Cárdenas saiu de cena, o grupo dos soldados de elite corrompidos acabaram virando um grupo e tomando conta de boa parte do cartel. O nome desse grupo era Los Zetas. Nós não vamos nos aprofundar muito na história deles, dos Los Zetas, tá? Pois a gente tem um vídeo só contando sobre eles detalhe por detalhe. O vídeo deve ter uns 20 minutos aí, tá bom? Galera, os Los Zetas, eles já dominavam boa parte do comércio de entorpecentes na saída do Atlântico ali em Matamoros. Mas eles queriam também exportar pelo Pacífico, fornecer a costa leste e a costa oeste dos Estados Unidos. E o Los Zetas se armou fortemente com vários soldados de elite e foram causando um imenso banho de sangue dentro do México. Galera, se liga nesse mapa, mais um instrumento legal. Edu, bota o mapa aí que eu tô falando pros caras. Se liga nesse mapa aí que vamos colocar pra vocês. Esse mapa é de 2010, no auge da expansão dos Los Zetas, tá bom? Olha que eles tomaram aí, presta atenção, os Los Zetas tá em vermelho aí. Olha como eles tomaram a costa atlântica quase inteira. E pessoal, os Los Zetas realmente eram violentos. Não sei se vocês lembram, mas um vídeo dos caras ficou muito famoso rodando pelo Brasil lá nos primórdios do Zap, tá? Os caras estão encapuzados assim com balaclava e tal, e estão cortando, arrancando a cabeça de um maluco com um facão, mano, bagulho muito doido. Quando eu falo que os caras eram violentos, eles eram realmente violentos. É coisa que se colocar em um filme tem que meter 18 anos na classificação. Eu vou dar uns exemplos pra vocês, um pouco mais leve, né, se aqui a gente pode falar isso, mas um pouco menos violento, porque os mais violentos, se eu der o exemplo aqui, sei lá, o que pode acontecer. Em Monterrey, uma grande cidade do México, os Los Zetas explodiram um cassino e ainda atiraram nas pessoas que conseguiram escapar do lugar. Os caras botaram explosivos, ficaram na frente, as pessoas que conseguiram escapar, que não faleceram na explosão ou queimadas, os caras meteram bala. E fizeram isso apenas para mandar um recado para outros cartéis. A maioria dos caras que estavam ali eram inocentes. Outro fato ocorreu na cidade de Allende, quando, para se vingar de um delator que morava na cidade, os Los Zetas entraram no local e sequestraram 300 pessoas. Sumiram com seus corpos e ainda colocaram fogo em um monte de casas, um monte de residências. Os caras dos Los Zetas chegaram a derreter vivos em ácido vários membros de famílias de chefes de organizações criminosas menores, tá? Dito isso, e com a aproximação do Los Zetas, o El Nacho Villarreal, que era chefe de Jalisco, que a gente já falou antes, resolveu criar, junto com o Chapo, o El Chapo mesmo, uma federação em que vários cartéis se juntaram para combater os Zetas. Os caras simplesmente chegaram em uma sala e disseram: se nós não nos unirmos aqui para tirar esse bando de maluco do nosso pé, não vai ter mais nada no México a não ser muito sangue. Edu, coloca aquele mapa novamente pra gente lá. Veja, dê uma olhada nesse mapa aí. A Federação de Sinaloa tá em azul aí, tá na mancha azul, certo? Veja como a Federação de Sinaloa em 2010 deu uma bloqueada nos Los Zetas, fazendo como se fosse um paredão para impedir o avanço dos caras pro Atlântico ali, pra costa atlântica. Só que El Nacho, o coronel Villarreal, faleceu no meio desse conflito aí. Não foi na mão dos Los Zetas, tá? Ele foi resistir a uma prisão e tomou uns tiros de soldados das Forças Armadas e acabou perdendo a vida. Com o falecimento do Nacho, a família Valença, que era dona do cartel Milênio, lembra que a gente falou? Mudou seus negócios completamente de Michoacán para Jalisco e resolveu se preparar para combater os Los Zetas. Então o Milênio ficou com essa responsabilidade de combater os Los Zetas ali dentro de Jalisco. Então o cartel Milênio se dividiu em dois grupos. De um lado o grupo conhecido como La Resistência e do outro lado o grupo conhecido como Los Matazetas. Preste atenção nesses dois grupos aí, que é daí que vai sair o Jalisco Nueva Geração. Um grupo combateria em Michoacán e o outro grupo em Jalisco. Los Matazetas é um recado aos Zetas mesmo. Os caras estavam ali para tirar a vida de qualquer membro da organização do Golfo, beleza? O responsável por orientar e coordenar e organizar os Matazetas foi nada mais nada menos do que El Mencho, que na época não era tão poderoso como é hoje. A diferença entre a La Resistência
Resistência e Los Matazetas, os dois grupos que surgiram dentro da Milênio para combater os Zetas, é bem clara. Os Matazetas, regidos por Mencho, eram extremamente violentos. A proposta era realmente eles serem mais violentos do que os seus inimigos. Pessoal, os caras falavam assim, nós do Los Matazetas, se os caras derretem bandido em ácido, a gente vai derreter a família do cara toda em ácido também. Os caras colocam gente no poste, a gente vai colocar a família inteira no poste e no fio de alta tensão. E realmente, em menos de 3 anos de conflito, Los Matazetas e o grupo La Resistência varreram os Zetas de volta para Matamoros e Tamaulipas, junto com a Federação Sinaloense, né? Só que no meio desse conflito, El Maradona, principal chefe do cartel Milênio, que mandava tanto na La Resistência quanto no Matazetas, vai preso e poucos meses depois, seu irmão que herdaria seu império também entra em cana. Então os caras cortam 2 cabeças do cartel Milênio de uma vez. Como não existe vácuo de poder, os dois grupos, tanto La Resistência quanto Matazetas, passam a disputar o comando do comércio de entorpecentes em Jalisco. El Mencho e seu grupo, Los Matazetas, investiram dinheiro não apenas em armamentos, mas na compra de policiais, políticos e propaganda. Eles pagavam programa de TV, horário de TV, para denunciar inimigos e jogarem o Estado, o Exército e a polícia sobre seus inimigos, o La Resistência. Galera, se você paga mídia para denunciar crimes de certo grupo, se você paga político para pressionar autoridades de segurança contra um grupo, você impulsiona a propaganda contra um certo grupo. Chega uma hora que o governo é obrigado a agir e vai em cima desse grupo criminoso. Então não era só na porrada e no tiro que agia os Matazetas, né, contra o La Resistência. Era também em outras frentes. Se o governo for pressionado a mostrar serviço, ele vai agir. Então os Matazetas conseguiram, através dessa estratégia, colocar o governo e as forças armadas no cangote da La Resistência, o que enfraqueceu muito o grupo da La Resistência e possibilitou a vitória de El Mencho no conflito. Moiada, né? É o que eu falei, mano. Os caras são bandido cascudo demais e o barato da história é louco. Após render a facção rival, vencer a facção rival, né? El Mencho muda o nome do empreendimento do crime e funda Cartel Jalisco Nova Geração. Falando, somos os donos de Jalisco e já era. E novamente, galera, os caras adotam uma tática criminosa para ganhar respeito. Uma tática que é chamada pela segurança pública de vários países de mexicanização de corpos. Esse é um termo usado pela segurança pública para falar sobre a exposição de corpos de pessoas que têm a vida tirada pelo comércio de entorpecentes e pelos grupos que tocam esse comércio. Esse tipo de mexicanização dos corpos a gente já identificou em algumas ações aqui no Brasil também. A ideia é que você pega os corpos das pessoas e use como exemplo, dilacerando esses corpos e violentando eles, use como exemplo para que outras pessoas não se metam com você, não se metam com sua organização e até para demonstração de força em muitos dos casos. Estava formado ali o poder e modus operandi do grupo Jalisco Nova Geração, que une pagamento da força policial, armamentos pesados, mexicanização violenta dos inimigos que eles ceifam as vidas e muita disposição para crime. Lá por 2015 e 2016, El Mencho, já no comando total de Jalisco Nova Geração, corta relações com Sinaloa e começa a tocar e se destacar em um negócio que vai dar muito dinheiro, tá, pessoal? Os caras simplesmente mudam a atividade deles para um negócio chamado comércio de sintéticos. Metanfetamina, fentanil, entorpecentes K, bala, tudo que você pensar que essa geração tecnológica de hoje consome para tirar a consciência, para enfiar porcaria no corpo, os caras começaram a vender. Isso fez com que Jalisco se tornasse um dos principais pontos de exportação de entorpecentes do mundo, garantindo muito dinheiro e, claro, muito poder para a organização criminosa. Galera, o pó ainda é muito consumido nos Estados Unidos, por exemplo. A gente fala dos Estados Unidos porque é o maior mercado consumidor de entorpecentes do mundo. Mas não é só esses entorpecentes que são consumidos lá, não é só o pó que é consumido lá. A maior parte hoje do consumo de entorpecentes lá são os entorpecentes sintéticos, principalmente a meta e o fentanil. Tá? Eles são muito usados, é o que mais tem sido exportado pela Jalisco Nova Geração. Pessoal, e o grupo dos caras crescem tanto que fica quase do tamanho do poderoso cartel de Sinaloa. Pega essa imagem que tiramos dos relatórios de segurança do Congresso e das conferências de segurança mexicana. São 21 pequenos grupos e cartéis criminosos totalmente aliados e alinhados com a CJNG, tá? Que é o Cartel Jalisco Nova Geração. Toda vez que a gente fala CJNG, a gente tá falando dos caras, tá bom?
ou JNG. 21 aliados prontos para qualquer conflito que ocorrer e 47 inimigos declarados. É um cartel muito grande, perigoso, temido e que investe em segurança e ações ousadas. Quer ver uma delas? Para vocês terem noção de como esses caras são perigosos da Jalisco Nova Geração, eles assustaram o México quando eles sequestraram 2 filhos do El Chapo. É isso mesmo, mano. A Jalisco Nova Geração sequestrou 2 filhos do El Chapo. Olha que história muito louca. Alfredo e Ivan Arquivaldo Guzmán são filhos do famoso El Chapo. Eles já foram criticados por um monte de gente, por outros cartéis, porque eles parece que queriam se aparecer demais, eram arrogantes e tal. Há uma espécie de código no mundo do crime no México, né? Que se você é chefe e pertence a um cartel de determinado lugar, você não pode ficar dando rolê em territórios de outros cartéis. A não ser que você avise, tá? Se for dar o rolê sem avisar, tem que ser muito discreto. No sapatinho, entendeu? Os mais antigos chefes respeitavam muito isso daí. Quando o chefe está em um território que não é dele, cabe a ele avisar o dono do local, né? Do território, o cara que trafica ali no território, para obter permissão, enfim, para comunicar que tá ali em forma de respeito, tá? É um código de conduta entre os caras. Então, se eu sou do cartel de Sinaloa, eu preciso avisar quando eu vou pisar em Jalisco ou fazer alguma atividade em Jalisco. El Mencho já havia avisado os filhos de Chapo que era para eles pararem de dar rolê em Jalisco sem avisar. A cidade escolhida para comemorar o aniversário de um deles foi Porto Villarta, que é um dos principais lugares onde tem atividade criminosa da Jalisco Nova Geração. Uma cidade que é chique, tem restaurantes caros e tal, mas não precisava, né? E falar pra vocês que os filhos do El Chapo vão pagar um preço muito caro por esse rolê que eles vão fazer em Jalisco. Os caras foram num restaurante chique pra comemorar o aniversário de um deles, com mais 4 camaradas e 9 minas. Você já tá ligado onde isso aí vai terminar, né, mano? Esse negócio aí de 9 minas, mais 3 caras e tal, isso vai terminar em alguma suruba por aí. Bom, em determinado momento, chegaram homens portando armas de grosso calibre. Jogo rápido, em menos de 5 minutos já haviam rendido todo mundo. Largaram as minas e levaram os caras numa SUV. SUV é um carro muito comum lá de organização criminosa usar. Os sequestradores eram homens a mando de El Mencho. Os filhos de Chapo pagaram para ver e os caras arrebataram eles. Ninguém saiu ferido. Bom, um dos filhos do El Chapo tomou uns catiripapo lá, uns supapos, pé na orelha, porque reclamou. Mas assim, nada assim que fosse algo fora do comum para manter o cara ali, o sequestrado ali quietinho. Nada que um cara de cartel não possa ter tomado esse tapa aí e não sentido ele, porque esses caras estão acostumados a viver com muito mais violência e um tapinha pros caras é praticamente nada. Mas não demorou meia hora pra conversa chegar no ouvido do Chapo dentro da cadeia. Na época ele estava preso numa unidade de segurança máxima. O El Chapo ficou louco, lamentou o ocorrido e achou uma ação covarde do El Mencho. Apesar de ele saber que poderia acontecer isso com os filhos, ele não achava que os caras iriam sequestrar os 2 rapazes, né, os 2 caras. Essa fita do sequestro, pessoal, dos 2 moleques do El Chapo, assustou até gente que trabalha com segurança pública e estuda efetivamente cartéis mexicanos há muitos anos. Eu não sei se vocês manjam como que funcionam os cartéis. Eu acho que é legal a gente falar aqui, dar uma ilustração sobre isso em relação à venda de entorpecentes e tal, como é o funcionamento dos cartéis, principalmente da Jalisco Nova Geração. Os cartéis, pessoal, não tem só como função, é a função principal deles, mas não é só, eles não têm só como essa função exportar entorpecentes. Eles também abastecem o mercado interno, tá? Então, cada cartel possui um modelo de negócio que é uma espécie de marca registrada e controle de qualidade do próprio produto, além de garantir a distribuição e a segurança para o negócio chegar até o comprador final. Como qualquer empresa comum. Se você tem um grupo criminoso, você pode se aliar a um cartel para o cartel fornecer para você. E você terá o selo de qualidade dos caras. A Jalisco Nova Geração cresceu muito, pois a venda de sintéticos também cresceram bastante nos últimos anos. E aí, por exemplo, se você é de um grupo criminoso de um outro estado, você pode vender para eles, se filiando a eles, e eles não garantem apenas a qualidade do produto e a entrega, mas eles garantem também que batem de frente com qualquer tropa armada do mundo, seja ele o exército de Israel, a máfia italiana, ou sei lá, piratas da Somália, ou membros de Sinaloa, se alguém quiser tomar o seu negócio. Então, além
os caras venderem para você, os caras entregarem o produto com a qualidade garantida deles, com o selo deles, eles ainda garantem se alguém for te encher o saco querendo tomar a sua biqueira, não deixar você fazer ali, os caras entram e batem de frente. Então, o cartel consegue garantir isso, cresce muito lá no México. Exatamente por isso, e para causar medo, e para mostrar que os caras são muito fortes e podem fazer a adesão do produto que eles vendem, é que eles fazem vídeo mostrando como seus armamentos são fortes, os seus equipamentos bélicos são sofisticados, como a gente mostrou na foto no começo do vídeo. Outra fita louca do El Mencho e da CJNG rolou em 2017, quando supostamente o El Mencho mandou tirar a vida de um influencer de Instagram chamado Gordinho de Culiacán, ou Pirata de Culiacán. Essa história é muito doida, mano. A gente tem um vídeo explicando essa história todinho em detalhe pra vocês, vocês vão achar muito louco isso daí. Mas basicamente esse moleque aí chapou o globo, tomou umas cachaça e ele acabou falando num vídeo pro El Mencho tocar nas partes íntimas dele, tá ligado? E ele falou isso do El Mencho, mano, que é o chefe da organização criminosa mais perigosa do mundo. O Gordinho de Culiacán publicou isso nas redes sociais, esse vídeo. Alguns dias depois ele tomou 18 tiros dentro de uma balada, virou uma peneira. Os soldados de Jalisco, pessoal, geralmente recebem cerca de 20 mil a 500 mil pesos. E para entrar, você precisa passar por um treinamento de meses e meses. O cartel não deixa os caras usarem entorpecentes, a não ser álcool. Aliás, segundo as referências que nós pesquisamos aqui, a ordem é que os soldados que fazem parte, os recrutados do Jalisco Nova Geração, não mantêm amizade, pois em caso de traição é sem perdão, sem dó. Os caras têm esquemas e várias técnicas para descobrir traidores. A gente vai fazer um vídeo um dia sobre isso porque muita gente pediu, mas até hoje ninguém teve coragem de trair o El Mencho, pelo menos que a gente ficou sabendo aqui. Para vocês terem uma noção, os guardas, os seguranças e executores que trabalham para o El Mencho na Jalisco Nova Geração têm muito medo dele mesmo, pois ele aparece pouco e ele dá apenas uma ordem, sem questionamentos. Ou você cumpre a ordem ou não vai cumprir mais nada pelo resto da eternidade. Na verdade, o que ele tá falando ali é que você vai comer terra pro resto da eternidade, né, meu irmão? Mas seus homens de confiança são muito fiéis. Um dia, por exemplo, o Mencho foi atacado em um evento que ele estava. Os soldados dele se colocaram na linha de tiro, na linha da bomba, com os próprios corpos ali, né, na linha de tiro, para salvar o El Mencho. Galera, a estrutura do cartel obedece a de outros, né? É bem tradicional. O Jalisco Nova Geração tem os chefes, os subchefes, os comandantes que cuidam do braço armado do cartel, sicários que cuidam das execuções, os braços que cuidam do transporte e distribuição e os contadores e soldados, que é os caras que fazem o serviço sujo. Nas últimas pesquisas realizadas por entidades de segurança tanto dos Estados Unidos como do próprio México, já foram identificadas a presença do CJNG em outros países da América do Sul, da América Central e até da América do Norte. Inclusive, adivinha onde? Aqui no Brasil também já foi identificada a presença dos caras. Segue uma reportagem que tá aí nos primeiros comentários, feita pelo jornal El País, em 15 de julho de 2020. Foi escrito pelo jornalista Gil Alessi, tá? O Gil Alessi, não sei como se pronuncia, me desculpa, Gil. Essa reportagem conta como foi a prisão de um dos principais líderes do Jalisco Nova Geração aqui em Fortaleza, no Ceará. O nome do cara é José González Valência, ó, tá vendo Valência aí? A polícia mexicana acredita que ele é um dos homens mais próximos de El Mencho e que já foi responsável inclusive pela segurança do chefão. O apelido de José González dentro do cartel, ali dentro do grupo criminoso em Jalisco, é El Chepa. Até 2021 ele estava preso em Mossoró, no Rio Grande do Norte, mas ele foi extraditado para os Estados Unidos. Inclusive, ele foi preso em um parque aquático em Fortaleza, no Ceará, dando um peão, dando um rolê. A polícia acredita que ele pode ter ligação com o tráfico no Brasil, pois segundo investigações da Polícia Federal, ele estaria morando um tempo na Bolívia, controlando a distribuição de entorpecentes por lá. E pelo que pudemos pesquisar e chegar à conclusão que depois de muita leitura sobre a CJNG, é que ela só cresce e só aumenta ainda mais o rastro de sangue e o descontrole no país, ali no México, em relação à política de guerra às drogas. Os caras têm batido de frente com várias forças policiais e armadas, inclusive fazendo emboscada contra esses caras, tá? E batendo de frente com aqueles armamentos que a gente chegou a ver ali. Pessoal, se ficou alguma coisa sem falar, se ficou alguma coisa sem citar, nos desculpe, não tem como a gente citar tudo e o vídeo já tá ficando bastante grande. Antes de ir embora, tá? Eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, vire membro do nosso canal.
e participe do nosso grupo de WhatsApp, para ter aí conteúdos exclusivos e para ter uma proximidade maior com a gente. Pessoal, muitas vezes vocês pedem esses vídeos e esses vídeos eles acabam entrando na plataforma e por algum motivo ou outro eles não têm uma monetização, por vários aspectos e assuntos dentro do vídeo que são delicados. E aí a gente tem que coletar alguma grana para pagar o vídeo que é produzido, que é feito, que é construído por nós. E você pode ajudar a gente em qualquer um desses modos. Se inscrevendo no canal, deixando o seu like, sendo membro do nosso canal para ajudar a gente a produzir, porque daí conforme vocês vai entrando um pouco mais de grana, a gente vai fazendo os temas que vocês quiserem aqui e participando do nosso grupo de WhatsApp aí para ter uma proximidade maior com a gente, trocar uma ideia, participar da criação dos nossos conteúdos. Eu sou o Joel Paviotti, um forte abraço. Se você não conseguir entender alguma parte, volte quantas vezes você precisar, assista o vídeo do Ameixo. Fui, valeu, até uma próxima.